Olá, povo de Deus. Eu quero dar essa aula extra falando acerca de um ponto da lição da semana passada, no capítulo 10, sobre vocação eficaz, que é o ponto que está no artigo 3º, que fala dos bebês e dos mentalmente incapazes. Ficou uma dúvida aí, uma certa discussão, e eu gostaria de sanar. O nosso símbolo de fé diz assim: as crianças que morrem na infância sendo eleitas são regeneradas e por Cristo salvas por meio do Espírito que opera quando, onde e como quer. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. E aí eu disse que há 3 posições com relação a esse artigo, o artigo 3º. E, irmãos, é aí que eu quero deixar claro. Eu não disse que dessas 3, somente uma é verdadeira e as outras são falsas. De jeito nenhum. São 3 maneiras, porque, primeiro, a palavra de Deus não especifica este assunto. E segundo, a nossa confissão de fé, ela traz uma visão bastante geral deste tema. Veja que o que a confissão de fé fala é que as crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas por Cristo e salvas por Ele. Percebem? Então é aí que nós temos 3 posições. A primeira posição é aquela que fala que todas as crianças, todas indistintamente, serão salvas. Todos os bebês e todos os incapazes mentalmente, seja ele filho de crente ou descrente. Uma pessoa importante, reformada, que defende essa posição é Craig Brown. Ele escreveu um livrinho, que é esse livro aqui, que eu recomendo, Os 5 Dilemas do Calvinismo, e ele acredita, ele é um pastor reformado, é um homem muito crente, e ele acredita na ideia de que todas as crianças, indistintamente, são salvas, assim como os que são mentalmente incapazes. Bem, quando eu falar bebês, então inclui-se aí os mentalmente incapazes. E olha só um dos argumentos que ele utiliza. Paulo escreve: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ele está lendo aqui Romanos 1:20. Aí ele diz o seguinte: essa afirmação não é verdade a respeito de bebês. Eles não viram, nem compreenderam, e por causa disso, de certa forma, eles têm desculpa. Então, as pessoas, os reformados que creem que todas as crianças indistintamente serão salvas, é porque essas crianças elas não têm como responder com atitude à santa vocação. Então, essa é uma posição. A segunda posição é aquela que diz que Deus elege bebês, uns para o inferno e outros para o céu. E o argumento que esses irmãos reformados eles vão utilizar é Jacó e Esaú. Então Jacó e Esaú está ali, no ventre de sua mãe, e antes que eles fizessem qualquer coisa, Deus amou Jacó e odiou Esaú. Promoveu Jacó para a salvação e Esaú para a perdição. Essa posição ela é muito comum entre os nossos irmãos reformados dispensacionalistas. Mas existem também pastores presbiterianos e crentes presbiterianos reformados, pessoas sérias, que também defendem essa posição. Entende? Então, o fato de ser uma posição mais próxima do dispensacionalismo não desabona crentes presbiterianos aliancistas que creem dessa forma. Compreenderam? E a terceira forma, e aí sim, irmãos, essa terceira eu particularmente defendo. Mas não significa dizer que ela é a única verdadeira. Não, não é isso. É a que eu defendo. Talvez você defenda a primeira, você defenda a segunda. Tamo junto. Porque qual é o essencial? O essencial é que essas crianças são eleitas e elas são salvas por Cristo. Fechou. É isso. Agora, se são todas,
Se Deus escolhe umas para o céu e outras para o inferno, indistintamente, de crente ou descrente, não é? Ou se isso ocorre apenas com os filhos da aliança, que é a posição que eu defendo, que eu quero colocar aqui no final, isso é a escolha de cada um. O que escolhe um em detrimento de outra posição não é herege, irmãos. Ele não está errado, porque a Escritura Sagrada não especifica e os nossos símbolos de fé, eles são bem, como é que eu diria, bem geral nesse assunto. Agora eu vou falar da posição que eu defendo. E aí, claro, né? Eu vou, obviamente, tentar aqui ser o mais justo possível, mas não tem jeito, né? Como eu defendo, então eu me sinto mais à vontade em argumentar. E aí, me desculpe aí você, meu querido irmão presbiteriano, aliancista, que defende outras posições. Mas eu defendo a posição de que somente os filhos dos crentes, portanto, os filhos da promessa, são eleitos para o céu. E o filho dos ímpios são eleitos para o inferno. E qual é o meu argumento com relação a isso? Eu vou usar a própria confissão de fé. Opa, mas o pastor Alfredo falou que a confissão de fé não fala nada sobre isso. É verdade. O que eu vou fazer aqui é uma inferência, certo? Eu vou aqui tentar compreender um contexto que não está explícito na confissão de fé. Por isso que essa minha posição, ela não é cabal, ela não é a única verdadeira. Ela é uma dentre as outras que falam do mesmo assunto. Então vejam, qual é o argumento utilizado por aqueles que creem que os bebês filhos de crentes são os únicos a serem eleitos? Porque eles são filhos da promessa. Essa é a lógica. Eles são filhos da promessa. E aí nós vamos perceber que a nossa confissão de fé, quando tem aqueles textos lá no rodapé do artigo, já viram? Eles vão enfatizar a aliança de Deus sobre os filhos dos crentes. Eles não vão, e até nem poderiam, não é? Nem poderiam escolher um texto que fale da conversão dos descrentes. Então veja, volto a dizer, irmãos, isso é uma inferência, tá certo? É dessa forma que eu vejo, tem muita gente aí, inclusive eu li aqui um teólogo reformado, respeitadíssimo entre nós, e que não tem essa posição. Mas eu gostaria de ler esses textos para que compreendamos o que eu quero dizer e com isso, na minha concepção, o contexto que pairava sobre os nossos pais puritanos quando compuseram a nossa confissão de fé lá na abadia de Westminster. Vamos lá. O primeiro texto é Gênesis 17:7. O que diz esse texto? Diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Então, o que nós temos aqui, o texto utilizado pelos nossos pais puritanos, é um texto que fala do filho dos crentes, dos filhos da promessa, os filhos da aliança. E aí, eles estão colocando esse texto no contexto da salvação dos pequeninos. O segundo texto que nós temos aqui é o Salmo 105, de 8 a 10, que diz assim: lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Mais uma vez, os nossos pais puritanos colocam aqui um texto que vai falar dos filhos da promessa, os filhos da aliança. Veja como esse tema do pacto está presente aqui. Portanto, esses dois textos, eles mostram claramente que estas crianças, elas nasceram num lar onde os seus pais são alcançados pelo pacto do Senhor. E aí, então, vem o argumento que eu coloquei na lição. O primeiro argumento é quando Cristo ele chama os seus pequeninos, os discípulos querem impedir, mas Cristo chama.
Mas talvez alguém diga assim, mas quem garante que todas aquelas crianças eram filhas de crente? É verdade, você tem razão. Mas para nós que cremos na salvação dos pequeninos através do pacto, então nós inferimos, irmãos, é só isso, nós inferimos que aquelas crianças tinham os seus pais crentes, o que significa dizer que elas nasceram num lar onde a aliança do Senhor era estabelecida. E o outro texto que nós utilizamos foi aquele de Paulo, quando diz que as crianças são santificadas no convívio dos pais. Talvez outra pessoa diga, mas pastor, ali também fala do ímpio. O ímpio é santificado no convívio com o cônjuge. É verdade. Mas ali se percebe claramente a presença da santificação. E aí há uma diferença. Qual é a diferença? O ímpio já é adulto. Ele é santificado, mas ele mesmo rejeita. Mas um bebezinho, não. O bebezinho ele é alcançado por essa santificação. E por ser filho da promessa, ele é eleito para o Pai. Então, irmãos e irmãs, eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. Então eu volto a dizer, são 3 posições e tem muita gente de peso na teologia reformada que defendem uma dessas 3. Existem aqueles que defendem que todos serão salvos, existem aqueles que dizem que somente alguns serão salvos, sendo filho de crente ou não, e a terceira dizendo que somente os filhos da promessa. E aí é claro, irmãos, aí não tem como negar, né? Isso aí eu estou falando com bastante seriedade. A primeira, ela é indistinta, a segunda é a preferida dos nossos irmãos reformados dispensacionalistas e a terceira é a posição dos nossos irmãos reformados aliancista. Tá ok? Espero que tenha sanado aí a dúvida e que o Senhor Deus nos abençoe. Sim, é importante ressaltar aqui, uma nota final, é que na nossa igreja, nós podemos ter, na primeira igreja, podemos ter debate sobre isso. Então, o irmão defende uma coisa, o defende outra. Uma das 3 não tem problema, porque todos nós defendemos algo que, isso sim, é essencial. Essas crianças só são salvas porque Deus elegeu e porque elas são salvas em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.